Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Sua igreja leva o resplendor da presença do Espírito do Senhor. Reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor que nos faz viver em união, animados no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos do teu amor. Por tais bênçãos rendemos-te louvor, e um dia transformados vamos todos ser por teu poder e amor. A paz do Senhor, amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor, povo adventista da promessa. É uma alegria chegarmos até vocês por meio das nossas redes sociais, da nossa live devocional. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro especial marcado com você, onde a palavra de Deus é pregada, é cantada, é orada, onde nós entramos diante de Deus em intercessão por sua causa, por sua vida. Ao mesmo tempo que nós temos sempre a alegria e a esperança de levar o evangelho pregado. Hoje, um momento especial. Nós estamos recebendo aqui para a nossa live, para o nosso culto, o pastor Jailton, que trará a pregação da palavra de Deus, com base em uma igreja fiel às Escrituras Sagradas. Nós estamos falando durante todo este mês de agosto, a igreja que nós sonhamos, a igreja dos nossos sonhos. Qual é a igreja, qual é a promessa que você sonha? Nós temos falado desde a nossa super live que na Bíblia tem muitas promessas. Nós, promessistas, vivemos todas as promessas em uma: unidade, missão e avivamento. Então é um prazer, é uma alegria estarmos diante de Deus, conversarmos com vocês, pregarmos a palavra. Recebemos aqui o pastor Jailton para proclamar a palavra de Deus. Antes da gente começar, eu gostaria que você compartilhasse o link. Compartilhe o link. Nós já temos um pessoal no Brasil inteiro que compartilha o link um pouquinho antes da live. Então você vai enviar para o irmão, vai enviar para um parente, enviar para um amigo, para um conhecido, uma pessoa que você compartilhou o evangelho, você tem o contato dela. Então tire agora 30 segundos para ser missionário, para ser missionária. Envia esse link, compartilhe o link desta live para que esta pessoa também acompanhe com você. Joia, então, nós gostaríamos de efetuar a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Temos uma leitura especial para hoje, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Graças a Deus. Esta é a igreja dos nossos sonhos, meus irmãos. Uma igreja que proclama o Evangelho, que prega o Evangelho. O Espírito Santo acrescenta a cada dia os salvos. O nosso sonho é uma igreja fiel às Escrituras Sagradas. O nosso sonho é uma igreja que cresça no temor do Senhor, que pessoas sejam salvas. É por isso que nós estamos aqui todas as quintas-feiras, é por isso que nós estamos com texto e contexto, é por isso que nós estamos com as lições bíblicas, é por isso que nós temos lives e instruções pelo Brasil inteiro, pelo povo adventista da promessa. Porque nós sonhamos com uma igreja fiel às Escrituras Sagradas. E ao sermos fiéis à palavra de Deus, o Senhor vai acrescentar o número de salvos na nossa igreja. Você crê nesta palavra que nós lemos? Que o Senhor acrescenta, que o Espírito acrescenta. Nós vamos orar neste momento. Eu peço que você feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que essa igreja dos nossos sonhos seja uma igreja que o Senhor projetou e colocou dentro do nosso coração. Esse sonho não é nosso, esse sonho é do Senhor. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento especial. Pai de amor, nós oramos colocando a tua igreja diante do Senhor. O Senhor tem um grande povo nesse país, um povo espalhado por outros países. Faça desta igreja uma igreja fiel à tua palavra, uma igreja fiel ao Evangelho, uma igreja que já foi tocada e transformada pelo Evangelho. Por isso ela entende o que está fazendo neste mundo, ela entende a sua missão, ela sabe que está neste mundo para cumprir a missão de Deus, e ela vai cumprir esta missão. Não é de qualquer forma, ela vai cumprir esta missão no temor do Senhor, ela vai cumprir esta missão de acordo com a tua palavra. E quando nós estivermos, Senhor, impulsionados, motivados pelo teu Espírito, na pregação do Evangelho, o resultado desta pregação bíblica, cristocêntrica, espiritual, é que pessoas são salvas, são acrescentadas à igreja. Pai, nós oramos pelos méritos de Jesus, acrescenta o número de salvos nesta igreja, Senhor, acrescenta o número de pessoas que se rendem ao Evangelho nesta igreja, Senhor, acrescente, meu Deus, o número de pregadores e pregadoras desta igreja. Nós cremos que a pregação do Senhor gera fé, a tua palavra gera fé no coração, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e esta fé é uma dependência da fidelidade de Deus, é uma dependência de Deus, que a igreja adventista da promessa seja dependente de Deus, dependente do Senhor. Assim como Israel foi dependente do Senhor no deserto, e o Senhor fala que assim como um pai carrega um menino no colo, o Senhor carregou Israel. Carrega a tua igreja, Senhor, nos teus santos braços, para que ela possa pregar o Evangelho no temor, na intrepidez do teu Espírito. Ó Deus Pai, olha para a tua igreja, olha, Senhor, para a tua aliança com o teu povo, e faça grandes coisas no meio desta igreja. Eu oro pelos méritos da cruz, pelo nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse, pessoal, que vai estar cantando. Nós vamos louvar ao Senhor, e na sequência o pastor Jailton vai pregar o Evangelho. Você vai acompanhar na sua Bíblia, vai convidar os seus filhos, as suas filhas para participarem deste culto. Este é um culto a Deus, e a sua família está convidada para participar. De todo o universo é Senhor, Tu és Deus, maravilhoso, todo o poder é Teu, a Sua glória não tem fim.
Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego, tudo que tenho é teu. Faça de mim o teu querer. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro, tu és Senhor. De todo o universo é Senhor. Antes de tudo, tu és Deus. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Todo poder é teu, a sua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego, tudo que tenho é teu. Faça de mim o teu querer. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro, tu és Senhor. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro, tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor. Ele é o Senhor que nos resgatou de nossas transgressões, de nossos pecados e nos deu uma nova vida, um novo significado. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
que encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família. Hoje, pela graça de Cristo, quero estar compartilhando a palavra dele com você. E para isso eu quero ler o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para relembrarmos, no primeiro dia desse mês de agosto, foi realizada a nossa Super Live. Por esta ocasião, abordou-se acerca do sonho que temos para a Igreja Adventista da Promessa. Por esta ocasião, nós tratamos dessas 5 marcas que compõem este sonho que nós almejamos. Tais marcas estão presentes nas igrejas do livro de Atos dos Apóstolos, e são elas: igrejas vivas, igrejas apaixonadas por missões, igrejas que se comunicam criativamente, igrejas fiéis à Bíblia, igrejas que possuem administração dinâmica. Essas marcas estão sendo compartilhadas por meio das lives devocionais desse mês de agosto, de modo que você que nos assiste hoje também compartilhe deste sonho e entenda este sonho. Por isso, o tema desta série de mensagens é a igreja que sonhamos. Hoje refletiremos sobre a terceira marca, a saber, uma igreja fiel à Bíblia. A igreja que sonhamos, a igreja apresentada na Escritura é uma igreja fiel à Bíblia. E quais são as características dessa igreja? Pois bem, em primeiro lugar, uma igreja fiel à Bíblia cultiva interesse pelo ensino. A igreja do primeiro século era voltada ao ensino das Escrituras. A Bíblia diz que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos.
É importante frisar que essa expressão, doutrina dos apóstolos, não significa uma doutrina nova, criada pelos apóstolos. Ao contrário, o que eles pregavam e ensinavam eram os ensinos que eles haviam aprendido de Cristo. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo possuía qualquer autoridade para ensinar algo que contrariasse as Escrituras ou que contrariasse as palavras de Jesus. Os escritos do Novo Testamento, inclusive os que foram escritos pelos apóstolos, não contradizem o Antigo Testamento. Pelo contrário, a junção de ambos facilita o entendimento que nós devemos ter sobre a obra da redenção realizada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Após sua ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem novos discípulos. Como isso deveria acontecer? A primeira parte do texto de Mateus capítulo 28, versículo 20, responde: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Os apóstolos eram condutores da palavra de Cristo. Isso significa que eles não ensinavam o que queriam, eles ensinavam aquilo que Deus queria que eles ensinassem. Eles não usavam as sagradas letras para manipular as pessoas, mas para conduzi-las ao conhecimento da verdade, como está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Os cristãos de Jerusalém não se juntaram nas casas e no templo porque queriam promessas de prosperidade, de enriquecimento, mas porque almejavam saber a vontade de Deus. Todos os crentes perseveravam na doutrina. Queridos, infelizmente há um desinteresse pela palavra em nossos dias que é de doer o coração. Se a palavra não falar o que as pessoas querem ouvir, então ela já não lhes interessa. Muitos querem ouvir Deus falar não o que Ele tem para falar, mas o que elas querem que Deus fale. Há um desinteresse sem precedentes pela escola bíblica. Na escola bíblica, eu aprendo ser cristão, eu aprendo ler a Bíblia corretamente, eu conheço a vontade de Deus. Mas muitos cristãos, porém, não se importam mais com ela. Como seremos fiéis à Bíblia se não cultivarmos interesse por ela? A igreja que sonhamos valoriza o ensino bíblico porque não quer vegetar na ignorância e nem se perder por falta de conhecimento. Na igreja que sonhamos o ensino da Bíblia muda o coração das crianças. Pela palavra que é ensinada sábado após sábado nas salas dos MCAs, elas serão conduzidas a Cristo. E foi Ele mesmo que nos alertou: deixem vir as crianças e não as impeçam. Então, na igreja que sonhamos, o ensino da Bíblia alcança o coração dos jovens. Porque o coração deles, no coração dos jovens, a palavra de Deus permanece. E é com ela que eles vencem o maligno. Você, jovem, que nos assiste agora, eu quero dizer para você que você é forte se você guardar o ensino da Bíblia dentro do seu coração. Na igreja que sonhamos, o ensino da Bíblia alcança os velhos, os idosos, de modo que eles se tornam sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios, na fé, no amor e na perseverança. Entendeu? A palavra de Cristo não é seletiva. Ela alcança a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais e a todos os gêneros. Em Atos capítulo 19, versículos 9 a 10, mostra que o apóstolo Paulo ensinou a Bíblia por um período de 2 anos na escola de Tirano.
Ou seja, o apóstolo usou as dependências de uma escola comum para ensinar a Bíblia, visando treinar futuros líderes para o desenvolvimento da igreja na província da Ásia. E isso mostra que ele usava um ensino sistemático, da Bíblia. O curso de Bíblia ministrado por Paulo na cidade de Éfeso durou esse período, 2 anos. E durante 2 anos, é difícil imaginar que, sendo um homem tão culto e tão metódico, o apóstolo não tenha se utilizado de critérios em sua pedagogia. E porque isso é necessário, estudar a Bíblia por partes nos ajuda a entender o todo. Estamos falando de um livro com um conteúdo riquíssimo, cuja absorção demanda tempo e demanda organização. Para facilitar o estudo da Bíblia, a igreja o sistematiza, dividindo por partes dentro de um cronograma, buscando clarear o entendimento do público. A lição bíblica que você utiliza aos sábados em sua classe de estudo é um material que faz parte de um plano de estudo sistemático da Bíblia. Por isso, eu te convido a perseverar. Não pule as etapas, não falte aos estudos, não perca nenhum deles. Valorize o seu professor, a sua professora, que se desgastam para oferecer a você um alimento sólido da palavra. A boca deles será usada por Deus como uma flecha que perfurará o seu coração. Seja o primeiro a chegar na classe e esteja sempre atento ao estudo. Esteja atento à pregação bíblica. Não fuja do templo quando o seu pastor ou missionária começar a expor o ensino da Bíblia. Não seja como aqueles que só se interessam pelos instrumentos musicais, mas menosprezam o púlpito. Tenha interesse, tenha amor, tenha reverência. A palavra do Senhor, preste atenção à voz de Deus. Deus fala com você por meio da palavra dele, que é pregada constantemente nos púlpitos, nas lives, nas salas de escola bíblica. E por meio do ensino da Bíblia numa classe, ou por meio de uma pregação num púlpito, Deus vai falar com você. Deus vai falar com a sua família. Deus vai trazer restauração, libertação e salvação. Portanto, a igreja fiel à Bíblia cultiva interesse pelo ensino. Mas além disso, em segundo lugar, ela cultiva interesse também pelo discipulado. Ensino e discipulado caminham juntos. Não há como formarmos discípulos de Cristo sem o ensino da Bíblia. Pois bem, o que é discipulado? É um processo. Discipulado é um método, um meio pelo qual nós levamos as pessoas a serem verdadeiras discípulas de Cristo. Discipular é fazer discípulos para Cristo, para Jesus. E aí, no processo do discipulado, o novo convertido deve ser ensinado e acompanhado por um cristão mais maduro, até que possa ter em si o caráter de Cristo. Mas esse processo pode ser demorado. Nós não podemos exigir que o novo convertido adquira, em alguns dias, um nível de maturidade que nós adquirimos durante anos e anos. Jesus levou 3 anos para formar os seus discípulos. 3 anos. Paulo ensinou durante 2 anos na igreja, na escola de Tirano, para preparar uma liderança confiável e convicta. Então, meus irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento, o discipulado deve ser
deve ser uma bandeira a ser hasteada pela igreja que nós sonhamos. O discipulado deve ser uma prioridade do corpo de Cristo neste mundo, e algumas razões nos levam a esta conclusão. Primeiro, o discipulado é um imperativo, uma ordem, um mandamento de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele afirma assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os verbos deste texto estão no gerúndio: indo, batizando e ensinando, mas o discipulado não está no gerúndio. O discipulado é uma ordem: façam discípulos, disse Jesus. Entenda, a ordem não é fazer admiradores, simpatizantes ou fãs, porque estes não cultivam um verdadeiro compromisso com Cristo. Eles até gostam da igreja, até frequentam alguns cultos, participam até por anos de um PG, contudo seguem a Deus de longe. Eles seguem de longe, sem se entregar totalmente. A igreja que sonhamos forma discípulos, cristãos autênticos que nutrem interesse pelo reino de Deus, que abnegam a si mesmos por amor a Cristo, que não ficam isolados, desigrejados, fora do corpo. Eles priorizam a causa de Deus, eles priorizam o Deus da causa. Segundo, o discipulado é uma solução. E eu explico. Há um problema que preocupa muitas igrejas evangélicas: é a deserção de pessoas recém-convertidas. Muita gente aceita o evangelho, mas infelizmente acabam não permanecendo nele. É como se as pessoas entrassem pela porta da frente num dia e saíssem pela porta dos fundos no outro. Então, o discipulado é uma solução, ou a solução para esse problema. Muitos crentes são facilmente vulneráveis às ações do mundo, da carne e do diabo, porque não criaram raízes. Não foram corretamente discipuladas e por isso não têm apego à doutrina. E por isso não podem ser como os cristãos do primeiro século que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não permanecem porque não aprenderam a ter o caráter de Cristo. Não têm firmeza, são levados facilmente por qualquer vento de doutrina, modismos e novidades. Portanto, sendo o discipulado a solução para esse problema, eu tenho um conselho para você que é discipulador: estude a Bíblia, aprenda a Bíblia. Quem não estuda a Bíblia para ensinar o que deve, corre o risco de ensinar o que não deve. Faça discípulos ensinando com honestidade a palavra da cruz, sem diminuí-la ou acrescentá-la. Também tenho um conselho para você que está sendo discipulado: esteja aberto ao aprendizado. Em Atos capítulo 9, versículo 31, afirma que os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Percebeu o que o texto diz? Eles aprendiam, eles aprenderam, se abriram ao aprendizado. Eles não apenas ouviam as pregações, não apenas ouviam os ensinos, mas também examinavam a Bíblia. E por isso eles se tornaram fiéis às Escrituras. Outro conselho para você que está sendo discipulado, e não só para você que está sendo discipulado, também para você que é um discipulador: fuja do preconceito acadêmico. Se você acha que o conhecimento da Bíblia vai te tornar um crente sem fé, você está totalmente equivocado. E sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
O estudo da Bíblia não nos tira a fé, o estudo da Bíblia nos tira a ignorância. O estudo aprofundado da Bíblia fortalece a nossa convicção no Evangelho. Portanto, se você tiver oportunidade, matricule-se num curso de teologia, seja um aluno do CETAP, valorize o ensino bíblico em sua comunidade de fé, aprenda daquele que é manso e humilde de coração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concluo essa mensagem afirmando que a igreja que sonhamos é fiel à Bíblia. E por ser fiel à Bíblia, ela possui como característica o interesse pelo ensino e o interesse pelo discipulado. Seja você parte daqueles que sonham. Disponha-se a ser usado por Deus para promover o ensino da Bíblia e o discipulado cristão onde quer que você esteja. E eu quero neste momento orar por você. Você que escutou esta palavra, que escutou esta mensagem. Você que entendeu que nós sonhamos com isso, com uma igreja fiel às Escrituras. Eu quero orar com você e quero orar por você, para que Deus continue a te usar, para que Deus continue a mudar a sua história para melhor, para que Deus te encha de dons e de talentos, para que você seja um instrumento dele na obra do Senhor, um instrumento dele no seu reino. Então eu te peço, feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor Deus, mediante a tua palavra, ó Senhor, a ti que é digno de toda glória e de toda honra, nós elevamos a nossa súplica, o nosso clamor, meu Deus. Nós aprendemos aqui, Senhor, pela tua palavra, que a igreja fiel à Bíblia valoriza sim o ensino, valoriza o entendimento, conhecimento das sagradas letras. Entendemos que a igreja fiel à Bíblia valoriza o discipulado. Eu te peço, Senhor, que estejas abençoando os teus filhos e filhas que aqui nos assistem, que estão conosco neste momento, que assistirão a este vídeo em seguida. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo capacite a todos. Abençoe os nossos pastores, as nossas missionárias. Use-os em tuas mãos, meu Deus. Se estiverem nas classes de estudo bíblico, se estiverem transmitindo a mensagem da vida nos púlpitos. Use os nossos professores e professoras, use os nossos alunos da escola bíblica, os nossos alunos que sentam nas cadeiras acadêmicas das nossas faculdades. Abençoe em nome de Jesus, para que assim, Senhor, sigamos e prossigamos neste sonho, o sonho de nos tornarmos uma igreja, um povo cada vez mais bíblico. É isso que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E aldeias percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos,
levando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, levando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos a sua igreja, somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino
Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Ouvimos a palavra de Deus e agora nós vamos para a oração. Estamos falando sobre os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração para a nossa igreja. A igreja que nós sonhamos. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, sonhamos com igrejas vivas, igrejas que impactam o bairro, igrejas acolhedoras, igrejas que é uma expressão do Evangelho e da face de Jesus Cristo onde ela está plantada. Nós também sonhamos com uma igreja que é apaixonada por missões, uma igreja que tem o seu foco, a proclamação. Sonhamos com uma igreja fiel às Escrituras Sagradas, fidelidade bíblica. Nos próximos encontros nós falaremos sobre uma igreja que tem uma administração relevante, uma administração que existe para a igreja local, seja geral, seja regional, sejam as instituições, elas existem para a igreja local. E elas precisam ser relevantes, as administrações da nossa igreja. E por fim, nós falaremos sobre a comunicação criativa. Deus usa as ferramentas que nós temos para proclamar o Evangelho do Reino. Nós vamos orar neste momento. Eu gostaria de orar por você e com você. Eu gostaria de orar por todos os pedidos que nos chegam por meio das nossas redes sociais. Durante toda a semana nós temos pedidos de oração que são feitos pelos nossos irmãos. Irmãs e irmãos, que eles creem na palavra do Senhor, que os sinais seguem. Além da oração que nós fazemos às quintas-feiras, nesta live, neste culto especial, nós temos a aliança de intercessão. O pastor José de Oliveira Neto, nosso companheiro de caminhada, pastor de caminhada, ele coordena pouco mais de 500 irmãos e irmãs no Brasil e alguns fora do Brasil, que às 3 horas da tarde, às 15 horas, todos os dias, nós temos oração pela aliança de intercessão da nossa igreja. Você está coberto pela oração. Nós estamos cobertos pela oração. Nós vamos orar, especialmente para algumas igrejas que nos pediram oração, onde irmãos e irmãs foram contaminados e contaminadas pelo coronavírus. Nesta semana testaram positivo. Ainda não superamos esta pandemia. Ela está se equilibrando, em queda a curva em alguns estados, mas ainda não está controlada totalmente. Mas nós cremos no controle de Deus sobre as circunstâncias da vida, sobre as pandemias, sobre as enfermidades, sobre todas as tragédias humanas. Por isso nós vamos orar por essas igrejas. Então, a você, pastor, que me ligou nessa semana pedindo oração para a sua igreja, para famílias da sua igreja, nós vamos incluir agora na nossa oração. Nós não vamos citar todos os nomes, mas vocês que ligaram, vocês sabem que nós estamos em oração com vocês e por vocês. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça agora. Vamos a Deus em oração. Pai de amor, nós oramos agora por Cristo Jesus. Oramos por tua igreja. Nós sonhamos com uma igreja viva, apaixonada por missões, fiel à tua palavra, com uma administração relevante para esse tempo, comunicando o Evangelho de forma criativa, de maneira criativa. Nós colocamos diante do Senhor os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, não nos deixe inclinarmos para a direita nem para a esquerda, Senhor. Não nos deixe desviar dos propósitos do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê centralidade naquilo que faz sentido, que é o seu santo propósito. Pai de amor, eu oro também pelo sentimento que está enraizado no coração da promessa. Unidade, missão e avivamento. Faça, meu Deus, desse sentimento, desses valores perenes da nossa igreja, um sentimento no coração de todo promessista, de toda a igreja, de toda a comunidade de fé.
Nós oramos, Senhor, pela tua igreja, pela eclesiologia desta igreja, para que ela seja uma eclesiologia bíblica e contextualizada. Pai de amor, em nome de Jesus, nós colocamos agora os pedidos que nos chegam. São muitos pedidos, Senhor. Às vezes a carga é pesada demais para nós. Quantas vezes a carga é pesada demais, são pedidos de oração de situações dramáticas, de pessoas que estão passando os últimos momentos da vida com um parente no hospital, numa UTI, pessoas que são acometidas, ó Deus, pelo coronavírus, pessoas que sofrem acidentes repentinos, e os irmãos e irmãs ficam aflitos, e muitos ligam na diretoria geral. E eu coloco, Senhor, como ministro do Evangelho, eu coloco cada pedido diante do Senhor agora, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece as intenções do coração, o Senhor que sabe do sofrimento que as pessoas passam. Eu oro por cada uma delas, Senhor, pelo nome de Jesus eu oro agora, especialmente aquelas que estão lutando, ó Deus, com a Covid-19, igrejas que estão sendo contaminadas, tendo seus membros e até famílias sendo contaminadas, contagiadas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê agora o livramento para o seu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajude a essas famílias, Senhor. Pessoas que estão na UTI, que estão em leitos de hospitais, pessoas que estão se recuperando em casa. Por Jesus eu oro, tenha misericórdia dos seus filhos e filhas. Nós continuaremos em oração, batendo a sua porta, Senhor. Às 3h nós temos a oração da aliança de intercessão. Use, meu Deus, os teus filhos e filhas, aqueles que clamam a Ti todos os dias, aqueles que batem a sua porta e o Senhor abre, aquele que pede e o Senhor atende o pedido dos teus filhos. Em nome de Jesus, por Ele nós oramos e descansamos nele, que o Senhor fará infinitamente mais do que nós oramos, mais do que nós pedimos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia santa dura eternamente. Ó Pai, nós oramos pelos méritos de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor, muito bom estarmos diante de Deus, e chegamos agora na parte final do nosso culto, da nossa live devocional. Nós temos alguns recados para vocês. As nossas programações, elas acontecem, programações da diretoria geral, elas acontecem quinta-feira, às 20h, a nossa live devocional. No sábado, às 9h, nós temos uma escola bíblica para todas as igrejas adventistas da promessa que não tem escola bíblica presencial. Nós temos várias igrejas ainda, 30% das nossas igrejas que não têm atividade presencial por conta de restrição municipal ou estadual. E os irmãos e irmãs acompanham a nossa escola bíblica às 9h. Nas segundas-feiras, nós temos o texto e contexto, onde nós estamos desafiando você a estudar a palavra de Deus. E falando aqui no texto e contexto, o pastor Jailton te desafiou a fazer uma inscrição num curso teológico. E eu quero falar para você que nós temos um centro acadêmico, um centro teológico de formação, vida cristã, pastoral, formação teológica, que é o nosso CETAP. Então você pode acessar aí o nosso site, o site da igreja, o site do CETAP, falar com a nossa equipe. Nós temos uma equipe para te atender. Se você quer fazer um curso teológico, você é bem-vindo e bem-vinda no nosso curso do CETAP. Então, o texto e contexto é também reflexo daquilo que o CETAP tem feito no Brasil, na reflexão teológica. Então acompanhe as nossas programações. Programação na quinta-feira, no sábado, na segunda-feira. Uma outra dica que eu gostaria de deixar para você, nós temos uma editora. Lá nos anos passados, era a gráfica e editora Voz do Cenáculo, que nós demos um nome na Junta Geral, a nossa equipe que administra a igreja no Brasil, Junta Geral Deliberativa. Ela agora é denominada, é chamada de Editora Promessa. E a Editora Promessa está de cara nova, está com uma relação nova de publicações, e eu gostaria que você também adquirisse os materiais.
da nossa denominação, da nossa igreja. A Editora Promessa é uma editora da Igreja Adventista da Promessa, que é administrada pela diretoria geral, a Junta Geral Deliberativa, e leva para você um material de qualidade. Então nós temos lição bíblica, nós temos revistas como o Clarim, nós temos livros teológicos, dogmáticos, como o Doutrinal, A Fé que Professamos, e tem muita coisa para sair aí nos próximos meses. Ore por este projeto, Editora Promessa, ore pela equipe que escreve, que edita, que trabalha, uma equipe dedicada para levar literatura de qualidade para o povo adventista da promessa. Então, é muito importante você adquirir também os materiais da nossa igreja para o conhecimento, para a edificação da sua fé. Tem mais uma coisa muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou pedir licença para vocês para mostrar hoje um quadrinho para vocês. Tá joia? Felipe, tá pegando esse quadrinho bonito aqui, Felipe? Tem que deixar destacado hoje, isso não é um quadrinho, isso aqui é uma obra de arte. É uma obra de arte. Você sabe que alguns irmãos, não muitos, irmãs, eles entram em contato comigo. Diz, pastor, qual é a relação que tem o quadrinho com o livro Marcos que pontilha o caminho? Porque nós temos livro aqui à esquerda, nós temos o quadrinho, nós temos livros aqui à direita. Qual é a relação? E a gente deixou por um tempo. O quadrinho. Então o quadrinho tem aqui Koala subindo na árvore. Qual é a relação que tem com com Marcos que pontilha o caminho e com Koala? E a gente deixou, e alguns estão curiosos. Bom, vocês vão observar que a Natália, ela vai interpretando aqui a nossa programação inteira, ela está ajudando a igreja, porque nós temos muitas pessoas surdas, que elas precisam também entender o Evangelho como você está entendendo, compreender o Evangelho como você está compreendendo. E como o Evangelho chega até elas? Através da Natália, que está interpretando aqui com a linguagem de sinais. E agora, do outro lado, nós temos também uma inclusão. Se nós estamos usando a Natália, se a Natália está usando aqui uma ferramenta que nós temos, que é Libras, para que pessoas conheçam o Evangelho, entendam o Evangelho, nós temos do outro lado uma expressão também de uma leitura da vida e de uma leitura do Evangelho. E a Secretaria de Inclusão, a Juliana, ela está por trás deste projeto. Esta obra de arte aqui, foi feita por uma criança da nossa denominação, da nossa igreja, que nasceu na Igreja Adventista da Promessa, que foi apresentada na Igreja Adventista da Promessa, que é autista, mas ela começa a entender a fé a partir de uma expressão que o Espírito coloca no coração dela. Então essa obra de arte, não só essa, mas muitas, elas são obras feitas por uma criança pequena da nossa igreja, da Igreja Adventista da Promessa. Um dia eu vou ter o prazer de apresentar para vocês dezenas de quadros de arte feita por pessoas autistas ou outras pessoas que precisam de inclusão. E nós entramos, desde o ano passado, o pastor Hermes já falava no final da gestão passada sobre a inclusão. Quando nós entramos nessa gestão, o Espírito colocou no nosso coração para a gente incentivar a inclusão. Nós temos uma secretaria de inclusão na igreja. E por que nós temos? Porque nós compreendemos que o Espírito Santo é o Espírito de todas as pessoas, que as promessas são promessas de todas as pessoas, que nós temos a promessa do autista, a promessa do surdo, a promessa de quem precisa, a promessa de pessoas que precisam do acesso ao Evangelho, como você e eu, e elas se expressam à sua maneira, e tudo isso é uma sabedoria que o Senhor Deus coloca no coração das pessoas. Então eu gostaria que você orasse por essa secretaria, por essas pessoas que estão nos bastidores. Então, explicando para os irmãos aí, matando aí a curiosidade de alguns irmãos, esta obra de arte foi feita por uma criança autista da nossa igreja. Nas próximas lives, nós vamos ter outros quadrinhos, tá joia? Outros quadrinhos. A gente deixou esse aqui só mesmo para abordar um dia com vocês. Ore por esse projeto,
Deus está despertando crianças e adultos que estão sendo colocados também em contato vinculado ao Evangelho, à Igreja Adventista da Promessa. Todas as promessas em uma. É a promessa da criança, é a promessa do autista, é a promessa do ancião, é a promessa do pastor, é a promessa do membro. Todas as promessas em uma, graças a Deus. Quero agradecer então todos que estão por trás destas programações que a gente faz, o pessoal de Libras, o pessoal da música, o pessoal da mídia, o pastor Jailton que pregou o Evangelho, o pastor Jailton, ele pastoreia uma crescente igreja aqui em São Paulo, a igreja de Mauá, agradecemos a Deus pela vida dele. Convocamos você, hoje, às 21h30, um encontro com empreendedores e empreendedoras. Pastor José Carlos tem uma secretaria da nossa igreja também, da diretoria geral, em que ele administra, junto com o pastor Daniel Freschi, todo o staff que ele tem, para que empreendedores e empreendedoras possam fazer a sua atividade para a glória de Deus. Então você deve acompanhar IAP Empreendedores no Instagram a partir das 21h30. E não perca a nossa próxima live, a nossa próxima pregação. Será na quinta-feira, às 20 horas, pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos encerrar? Gostaria que você fechasse novamente os seus olhos para a bênção pastoral. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja, Igreja Adventista da Promessa. O Senhor tem nos dado a graça de caminhar com esta igreja. É uma alegria caminhar com esta igreja. O Senhor tem colocado no meu coração alegria todos os dias. Alegria para a inclusão, alegria para a plantação de igrejas, alegria para a administração, alegria para resolver situações difíceis, alegria para nesse tempo de pandemia, olhar para os céus e enxergar o Senhor assentado num trono. Nós podemos até estar inquietos, mas o Senhor está assentado no trono poderoso. E quando eu olho para o trono onde o rei está, não há medo, não há temor, não há, Senhor, nenhuma dificuldade para quem está aqui embaixo, porque o Senhor está no trono eterno, e no trono eterno há toda segurança. É com essa segurança que nós encerramos o nosso culto nesse momento especial, desejando que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Senhor e a comunhão consoladora do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, graças a Deus, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Um abraço a todos os irmãos e irmãs, um abraço a todos que nos acompanharam, que Deus seja contigo, conosco, que Deus nos abençoe para o louvor da glória dEle.